Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, nós sabemos que o Lula tem perdido apoio entre os mais jovens e pesquisas também apontam que a aprovação do governo dele está muito baixa. E um ponto interessante é que, se esses números forem mantidos até a eleição e a tendência é que eles piorem e não que melhorem, o Lula perderia. Aí fica a dúvida. Será que ele pode mesmo concorrer? Porque nessa altura, nós todos sabemos que o Lula é extremamente egocêntrico, se acha demais e tudo mais. Todo mundo sabe disso. E sobre isso, nós vemos isso daqui. PT já discute já discute plano B para 2026 e admite nos bastidores risco de Lula ficar fora da disputa. O colunista Bonin, cientista político, e o cientista político Marco Antônio Teixeira analisaram o cenário e apontaram que a sucessão no campo governista já está em curso, ainda que não de forma oficial. Segundo Bonin, a hipótese de substituição do presidente não é mais tratada como improvável dentro do governo. O avanço da rejeição e o risco eleitoral têm alimentado essa discussão. Há muita gente que acredita dentro do PT que ele deveria se preocupar com o fato de poder terminar a biografia perdendo para o filho do Bolsonaro. E quem são os nomes para a sucessão? O nome de Camilo Santana surge como uma aposta para o futuro do partido, com apoio de dentro do governo. Bonin afirma que ele foi testado em pesquisas e é visto como um quadro potencial de crescimento. Ao mesmo tempo, Haddad aparece como alternativa mais imediata. Para Teixeira, o ex-ministro reúne condições mais concretas para uma eventual substituição no curto prazo. Haddad já tem praticamente a mesma intenção de voto do Lula, com algo em torno de 10% a menos de rejeição. E esse é um ponto interessante, pois o Lula é o mais rejeitado e o Haddad tem uma média de votos possíveis muito próxima, mas ele é menos rejeitado. E sobre a questão dos mais jovens não gostarem tanto do PT, temos aqui também, porque a geração Z não faz o L e como isso pode atrapalhar o projeto de reeleição de Lula. Essa queda não foi por falta de tentativa do petista de agradar o eleitorado. O governo Lula tem se esforçado para emplacar leis e programas sociais que atendam essa fatia da população. Em 2024, por exemplo, foi lançado o programa Pé de Meia, que recompensa alunos de baixa renda na rede pública, pela frequência e conclusão do ensino médio. No mesmo ano, foi relançado o ProJovem, voltando à qualificação profissional de quem tem de 18 a 29 anos e não concluiu o ensino fundamental. Mas recentemente, as iniciativas voltadas a esse público têm engrossado. Ligada à Secretaria-Geral da Presidência, comandada pelo ministro Fernando Boulos, para estudar as demandas desse segmento da população. E Lula participou dessa semana em um evento em comemoração dos 21 anos do ProUni, Programa de Bolsas de Estudo. As medidas do governo não parecem capazes de sensibilizar o público-alvo. Uma pesquisa Atlas Intel, divulgada no mês passado, mostra que 73% dos eleitores com 16 a 24 anos desaprovam o governo Lula, muito longe da média da população geral, que é de 53%. Esses jovens cresceram ouvindo sobre os governos petistas e essa foi a primeira oportunidade de experimentar em primeira mão. Só que o contexto é diferente, tanto em ambiente informal quanto em questões estruturais. Um dos motivos da rejeição, nós podemos colocar a exemplo a taxa das blusinhas, que prejudicou principalmente os mais jovens que compravam muito por celular e graças a isso eles foram prejudicados, perdendo muito desse poder de compra. Então podemos colocar também a questão de uma percepção de corrupção que é maior no governo Lula. E tanto é verdade que a questão dos impostos prejudicam a imagem do governo Lula e também do Haddad, vale ressaltar, que nós temos isso aqui, esse fenômeno que... Opa, a página aqui, ó. Taxando até o último homem, todo mundo taxa o Cris. Todos esses memes aqui do Taxad são feitos por pessoas mais jovens. Ou vocês acham mesmo que é uma galera de mais de 30 anos, 30, 40, 50 anos que faz isso? Não. São os mais jovens, de 16 a 24 anos, que são muito prejudicados pelo Taxad. Nós temos também um momento de desconfiança. Lula diz que jovens
desconfiados de políticos. Vocês são as pessoas honestas que querem que eu seja. Ou seja, ele já está se admitindo que ele não é honesto. Não se acovarde, entre na política, escolha um papel. E todo mundo pode assumir a responsabilidade. Em seguida completou. Vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Ou seja, o Lula já está admitindo que não é honesto. O presidente também convocou estudantes a combater desinformação nas redes. Lula afirmou que os jovens precisam de informações corretas para participar do debate público. Esse é um ponto interessante, pois nós sabemos que o Lula ele tem perdido força principalmente nas mídias sociais, porque basicamente o pessoal conversa. E esse é um dos motivos que o Lula defende uma grande censura nas mídias sociais. Aí fica a dúvida sobre quem poderia suceder ele. E um ponto interessante é que o Lula em nenhum momento planejou, ou só tem ele em si para unir o nome do PT. Sabemos disso. Qualquer outro nome, seja o Haddad, seja o Camilo Santana, seja até a Dilma, nenhum desses nomes vai ser tão forte quanto o Lula. Não vai reunir tanta gente. Nós sabemos disso. A maior prova é que, por exemplo, nós temos muitas pesquisas que mostram basicamente isso, que a esquerda pró-Lula é maior que a esquerda em si, pois o Lula agrega muito mais pontos e tudo mais. E se nós sabemos que o Lula sempre tratorou nomes ali dentro da esquerda com quem ele tinha algum desafeto, algum problema. Nós temos isso. E quando nós comparamos a direita, por exemplo, tinha uma grande desconfiança sobre quem seria o nome da direita. Se seria o Flávio, se seria o Tarcísio, se seria qualquer um desses. Mas no momento que anunciou o Flávio, todo mundo passou a apoiar o Flávio. Nós não sabemos se algum nome apoiado pelo Lula teria tanta força do que o próprio Lula. Tem esse ponto que o Haddad tem um grande apoio e tem menos rejeição. Mas o público mais jovem sempre coloca no Haddad a ideia do Tachad. E uma coisa interessante, por exemplo, que a Dilma mesmo não era o principal nome para suceder o Lula. Nós temos aqui, lembrando, por exemplo, que a Aécio Neves recebeu o convite do Lula para ser candidata à presidência em 2010. A única exigência seria que o então governador de Minas Gerais trocasse o PSDB pelo MDB. Então, isso já mostra que mesmo a Dilma naquela época não tinha todo aquele apoio. Ok? E por fim fica a dúvida. O Lula talvez não concorra, porque sim, com toda essa rejeição que ele anda tendo, ele não deve querer entrar numa disputa eleitoral para perder, pois todos os números apontam uma grande rejeição de Lula e que ele perderia para o Flávio. A grande questão é que não tem um nome forte para suceder o Lula. Nenhum nome agrega tanto poder, nem mesmo do Haddad. E, por fim, nós também podemos colocar a questão sobre o enfraquecimento dele com o público mais jovem. Qual é o principal problema quanto a isso? Bem, nós temos a questão que ele pede muita regulação em cima das redes sociais. Nós tivemos também todo aquele aumento de impostos em cima dos produtos gamers, que depois ele mudou de ideia, recuou. Nós tivemos a taxa da Shein e da Shopee, que também prejudicou a imagem dele. E isso é tanto verdade que se nós voltarmos alguns anos, o público mais jovem sempre votou mais pró-esquerda, mas esse ano não está sendo assim. A rejeição dele em cima do público mais jovem é muito alta. E qual seria a razão? A razão, uma das, a censura em cima das redes, que ele pede muito, assim como o aumento dos impostos. São essas duas as principais críticas a ele. Isso tanto é verdade que nós olhamos para as últimas eleições, o PT fez uma grande campanha de retirar título e tudo mais. Em 2022, teve tanto uma coisa dos famosos, Anitta, essa galera toda da esquerda, fazendo campanha de retire seu título, tire seu título. Mas nós não tivemos esse mesmo apego nessa atual legislatura. Sinal que ele sabe que ele está muito enfraquecido entre os mais jovens. Não é verdade? Obrigado a todos.
Curtam e compartilhem, comentem com suas opiniões. Muito obrigado e até a próxima.